Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. No vídeo de hoje estaremos falando sobre a igreja e seus ministérios. Ministérios proféticos e ministério apostólicos. Mas antes de falar da igreja e seus ministérios profético e apostólico, eu quero te convidar, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve neste canal. Aproveita que é de graça e você vai abençoar muito este canal. Também, se você já é inscrito, confirma o sininho das notificações. Sou o pastor Reginaldo Pessoa e agradeço você e peço, compartilha este vídeo para que mais pessoas tenham conhecimento deste conteúdo e também para abençoar o canal. Olha, os ministérios profético e apostólicos são dois ministérios muito complexos na igreja e também que criam grande polêmica. Mas eu quero citar para você o que está escrito na palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 14 e o verso de número 1, onde o apóstolo Paulo descreve assim o seguinte texto: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. O mesmo apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 4 e o verso 11, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, ou mestres, segundo a tradução. O que é este dom de profecia que o apóstolo se refere? E o termo profecia, o que vem a ser? Profecia não é predizer o futuro. Profecia é trazer à luz o que está na mente, ou seja, trazer à luz, revelar o que está na mente e qual é a vontade de Deus. Esta é o significado mais correto para a profecia, para o dom da profecia. É trazer à luz, é revelar, é trazer para o conhecimento humano o que está na mente e qual que é a vontade de Deus. E profecia, nesse termo, ela deixa de ser predizer o futuro, adivinhar o futuro. Sabemos que a Bíblia trata a adivinhação como pecado de feitiçaria. Aquele que adivinha, ele é feiticeiro para a condição bíblica. Então, predizer o futuro, trazer à luz o futuro, tentar adivinhar o futuro, isto não é profecia. Isto é outra coisa. Agora, quando Deus usa também do dom de revelação, que é outra coisa também. Ou seja, quando eu escuto muito aquela palavra profética. Olha, a partir de agora eu vou profetizar sobre o teu futuro. Esse termo, essa condição, encontra-se de uma maneira totalmente antibíblica. Porque profecia é trazer o que está na mente de Deus, o que está planejado por Deus, para trazer ao conhecimento da igreja a vontade do Senhor. Então, profecia é revelar a vontade de Deus. E onde está revelada a vontade de Deus? Tudo o que Deus fez, Ele fez através da sua palavra. E tudo o que Ele faz através da sua palavra. Então, a profecia, a palavra de Deus, é revelada através da profecia, ou seja, toda a vontade, tudo que está na mente, tudo que está planejado por Deus, está revelado na sua palavra. Ele não vai revelar nada, Deus não vai revelar nada que não esteja condizente com a sua palavra, porque foi através da sua palavra que ele criou tudo, e é através da sua palavra que ele continua criando. Então, a vontade
dele está revelado nas Escrituras Sagradas. E profeta é aquele que ensina esta profecia. Profeta é aquele que ensina os outros a profetizarem. Profeta é aquele que pastoreia, ensinando a pastorear, segundo a palavra de Deus. É complexo porque muitas pessoas querem ouvir uma palavra direta, muitas pessoas querem ouvir uma palavra para o seu ego. E mais a verdadeira profecia é a chave da palavra de Deus. Se eu quero saber qual a vontade de Deus, qual o plano de Deus para a minha vida, eu procuro através da Bíblia Sagrada. Não vou excluir. Acontece às vezes o Senhor usar uma pessoa para nos falar, ou para nos trazer, como diz, um recado. Mas todo recado, ele tem que estar baseado, ele tem que estar consentido na palavra de Deus. Serve para, a profecia é para edificação, é para consolar, é para edificar, para consolar e também para exortar no contexto coletivo. No contexto coletivo. A profecia ela é entregue para o corpo de Cristo. Ela é revelada para o corpo de Cristo. A profecia, ela tem vontade para a minha vida? Sim. Tudo está revelado na palavra de Deus. Na minha vida particular, eu posso encontrar uma profecia para a minha vida? Muitas. São mais de 30.000 promessas que tem na Bíblia para direto para a pessoa e também para nações, para o coletivo. Então, o ministério profético, o próprio Jesus Cristo disse, a lei e o ministério profético ficou até João. João Batista encerrou o ministério profético. Segundo ministério que hoje muitos defendem a atualidade é o ministério apostólico. Porém, o ministério apostólico é outra complexidade e é um ministério que serve de base. Vamos dizer, tanto o ministério profético não é ministério profético, porque o dom de profecia, ele pode ser, uma pessoa pode ser usado uma vez na vida e nunca mais ser usado, porque os dons pertencem ao Espírito Santo, que distribui à igreja, segundo a Bíblia, como bem lhe parecer. Não é como eu quero, como eu desejo, mas é segundo a vontade do Espírito Santo, é necessidade do Espírito Santo de Deus que ele distribui os dons. Então ele pode usar uma pessoa hoje e nunca mais usar, como usar uma pessoa cotidianamente nos dons que estão revelados na palavra de Deus. Mas o ministério ou o dom apostólico, vamos assim melhor classificar, porque o apostolado não é um ministério. O apostolado aqui está como dons, e ele mesmo deu dons, ou seja, dom. Tudo que se refere a dom, evangelista, pastores, doutores, são dons para a igreja. São dons para a igreja. O apostolado é a base. Hoje as pessoas estão colocando numa hierarquia muito superior. Mas o apostolado é a base, ele é o primeiro degrau da igreja. O apostolado, como base, ele se encerrou. A Bíblia Sagrada não tem nenhum requisito específico para apóstolos. Não. Como não? Os próprios apóstolos iniciais colocaram alguns requisitos quando foram reconhecer o apostolado do apóstolo Paulo. Então, eles colocaram alguns requisitos. Tanto é que o apóstolo Paulo teve que se impor e requerer o reconhecimento como apóstolo. Então, dons, para início de conversa, dons a pessoa não pode se autodizer. E tem pessoas que se autodefinem como pastores, tem pessoas que se autodefinem como profeta, dizendo, eu sou um profeta de Deus, requerendo para si um ministério que não existe, que é um dom.
tanto o profeta, o evangelista, o pastor, sim, muitas pessoas hoje em dia estão dizendo, eu sou pastor, outros estão se autodenominando pastores, mas é um dom. O título é provisório, a função e o cargo são passageiros, mas o dom, ele é permanente porque ele pertence ao Espírito Santo de Deus. Pastorear é um dom. Pastorear é um dom. E como dom jamais poderia ser colocado como profissão ou algo mais. Há um erro muito corrente hoje no governo eclesiástico, que é, segundo a necessidade, separar um pastor. Porque há necessidade em tal lugar, necessidade em tal cidade. Então ali os conselhos se reúnem e consagram pastores. E isso tem colocado o evangelho em risco, porque muitos escândalos têm surgido. Muitas pessoas estão ocupando o lugar para o qual não foram chamadas. E tem muitos que foram chamados, são chamados e não ocupam o lugar para o qual o seu chamado os requisitou, devido a esses conceitos que têm sido colocados hoje em nossos dias. Mas o apostolado, ele tem alguns requisitos colocados pelos próprios apóstolos naquele dia. O primeiro requisito é ser contemporâneo de Cristo. Então, neste primeiro requisito, já coloca para a extinção em nossos dias. É impossível hoje o apostolado ser otorgado a qualquer pessoa. Por quê? Porque essa pessoa tem que ter nascido quando Cristo nasceu, ou pelo menos alguns anos daquela época, e está vivo hoje. O que é impossível. O que é impossível, né? E ser contemporâneo de Cristo. Ter aprendido com o próprio Cristo. Segundo requisito, ter aprendido do próprio Cristo. Feito parte, andado com Cristo, feito parte da escola apostólica daquela época, nos séculos primitivos. E depois, se não bastasse isso, para deturpar e destruir aquela atualidade dos apostolados, que é impossível, como segundo os termos bíblicos, hoje o apostolado é impossível. Então, pessoas que se autodenominam apóstolos, mas na verdade, o apostolado, a chave para o dom apostólico já foi encerrada. Por quê? Porque precisa também como requisito ser testemunha da morte e da ressurreição, testemunha ocular da ressurreição de Jesus. Então, meu amado, comente, deixe o seu comentário sobre isso, sobre o ministério, hoje, ministério entre aspas, profético e o ministério apostólico. Deixe o seu comentário, deixe também a sua dúvida. Estamos aqui e esperamos você no próximo vídeo e que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Shalom!